Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Overthinking Club. Portanto, o episódio de hoje vai ser de um tema que eu adoro falar, que é comprar casa. E eu, neste caso, eu comprei casa aos 21 anos, mas este comprar casa foi um bocadinho com batota e eu vou-vos explicar toda a situação em si, porque eu sou uma pessoa que sou bastante transparente nas redes sociais, não há necessidade nenhuma de estar a mentir como é que foi este processo. Mas vou-vos falar então de alguns tópicos, como é que foi o processo de compra e vamos começar desde o começo, que é relativamente ao processo de compra, que foi então a situação seguinte, que é um primo da minha mãe estava a vender esta casa porque esta casa tinha sido uma herança, portanto era ele e acho que era mais uma herdeira, se não estou em erro, e lá está, o meu primo contactou diretamente a minha mãe, o meu primo, que pronto, é primo em segundo grau, whatever, contactou diretamente a minha mãe a perguntar se eles queriam comprar, e este processo, só o processo de compra da casa, e eu não estou a gozar quando digo que demorou mais de 2 anos. Porquê? Porque basicamente estávamos em negociações, portanto estávamos a tentar perceber qual era o valor, ainda tínhamos inquilinos aqui a viver nesta casa, portanto os meus pais também estavam um bocado com receio em comprar a casa, porque ainda tinha pessoas aqui a viver e quer não, as pessoas estando aqui a viver, nós não as podemos tirar daqui para fora, portanto também tínhamos essa questão. Então, basicamente foi assim a situação. Demorou algum tempo, mas graças a Deus a casa estava destinada a nós e os meus pais acabaram então acabar por fazer a compra da casa. E porquê é que eu digo que comprei casa aos 21 anos? Porque agora vem a parte em que eu entro. Então, basicamente, esta casa em si, que era a casa que eu estou a viver neste momento, ela estava em ruínas, ou seja, esta casa estava totalmente destruída e basicamente o meu pai perguntou se não queria ser meu sócio e entrávamos os dois a meias na reconstrução da casa. Portanto, o meu pai pagava metade e eu pagava outra metade. E para quem não sabe, eu vivo numa casa que é primeiro andar e tenho outra casa no resto de chão, portanto, uma casa exatamente igual à minha, mas no resto de chão, e depois tenho o primeiro andar, que é onde eu estou efetivamente, e lá está, o meu pai ia ficar com a parte de baixo para ele fazer aquilo que ele quisesse, e eu ia ficar com a parte de cima para eu fazer aquilo que eu quisesse. Inicialmente, o projeto seria fazer um alojamento local nesta parte de cima da casa e um alojamento local na parte de baixo da casa, mas a vida dá voltas, isto é um processo que eu vou explicar também mais para a frente, mas inicialmente esta casa seria para eu fazer dinheiro com a casa, ou seja, eu não pretendia mudar-me tão cedo, porque a verdade é que eu tenho 24 anos e eu mudei-me aos 23. Comecei a investir neste negócio com o meu pai aos 21, portanto, tecnicamente, eu não tinha a necessidade de me mudar tão cedo. E quando eu comecei a fazer isto, eu tinha 21 anos, eu pensei assim, ok, vai ser fixe, vou gastar este dinheiro todo, mas vou ter o dinheiro de volta, tipo, muito rápido, porque quer não, alojamento local, em uns 4, 5 anos, mais ou menos, vocês vão conseguir recuperar. E aí, nessa altura, e se calhar até mais cedo, nessa altura eu comprava assim uma casa, tipo, a meu gosto, e por aí vai. Mas não, a vida deu voltas e mais para a frente, ou seja, a casa demorou 2 anos a ser construída, portanto eu tinha 21 anos quando nós começamos e só aos 23 é que ficou pronta. Tivemos muitos imprevistos, mas isso é uma coisa que eu vou falar ao longo do episódio. Tivemos muitos imprevistos em relação a esta casa, basicamente as pessoas estavam a fazer a construção, estavam-nos a pedir mais dinheiro porque diziam que o dinheiro não chegava para aquilo que era preciso ser feito, ou seja, basicamente era quase que nos tivessem roubado um bocadinho, não é? Porque o contrato estava assente naquele X valor e eles estavam-nos a pedir mais valor. Mentiam-nos constantemente e eu cheguei a uma altura em que eu me cansei e disse, pai, vamos colocá-los fora da porta e agora safamos-nos com tipo biscatos, ou seja, imaginem, precisamos de um eletricista, contratamos um eletricista, precisamos de um pedreiro, contratamos um pedreiro, precisamos de alguém, um carpinteiro, contratamos um carpinteiro, e foi isso que nós fizemos. O processo até acabou, eu acho, por ser mais rápido do que propriamente seria sem estas pessoas. Como é que isto tudo aconteceu? Basicamente, eu cheguei de Bali em abril, se não estou em erro, do ano passado, e em abril, maio, junho, em junho, se não estou em erro, eu já estava a viver nesta casa. Portanto, em 2 meses, nós pintamos paredes, colocamos chão, colocamos a cozinha, colocamos a eletricidade a funcionar, colocamos a pastelaria a funcionar. Portanto, eu disse,
é agora, estou farta de esperar, vai ser agora. E de facto, se eu tivesse posto de mão, se calhar um bocado mais na obra, era sempre muito mais, seria muito mais rápido. Mas eu já estava tipo, eu era nova, eu só estava aí com o flow, tipo, estava mesmo chill em relação a isso, mas a verdade é que a vida deu voltas. E porque é que eu também acabei por vir viver para aqui? Porque basicamente o meu namorado não é de Portugal, o meu namorado é da Áustria. E uma coisa é eu estar a viver em casa dos meus pais, outra coisa sou eu e o meu namorado estamos a viver em casa dos meus pais. Tipo, na minha cabeça isso não fazia sentido absolutamente nenhum. Então, basicamente, quando as obras acabaram, eu pensei, ou das duas uma, ou alugo esta casa para outra pessoa, porque os papéis para alojamento local ainda demoram a chegar, ou eu venho para aqui e não tenho que pagar renda, estou tranquila em relação a esse assunto e pronto, e fica feito. E foi isso que eu acabei por fazer, não é? Porque na minha cabeça não fazia sentido eu estar a ir alugar uma casa, tendo uma casa já aqui, feita, ao meu gosto, basicamente. Então eu pensei, pronto, olhem, é o destino. E o meu namorado estava aqui a viver em Portugal já, e nós já estávamos tipo pai que há um mês a viver em casa dos meus pais, e claramente não é confortável nem para mim nem para ele, apesar de que os meus pais são as pessoas mais chill do universo. Eu sinto que quando eu era adolescente os meus pais não eram, mas agora que eu sou adulta e também estou mais calminha, os meus pais são sim muito tranquilos. Então basicamente eu e o meu namorado decidimos viver para aqui, e desde há um ano que estamos a viver nesta casa e a experiência tem sido incrível. Tenho estado a adorar. E agora, falando então o porquê que eu quis investir neste mercado tão nova. Então, basicamente, eu quis investir neste mercado tão nova porque a verdade é que toda a gente sabe que quem tem... Existe uma expressão que é: quem tem terreno nunca perde dinheiro. Eu sei que é uma expressão qualquer assim, eu não sei qual é que é a expressão ao certo, mas olha, escrevam-me nos comentários. Eu sei que é basicamente uma expressão em que diz que basicamente quem tem terra nunca perde dinheiro. E a verdade é essa, que é... Isto foi uma coisa que os meus pais compraram e eu só estou a valorizar aquilo que os meus pais vão me dar a mim e ao meu irmão no futuro. Portanto, eu mal não estou a fazer. A verdade é essa. Eu investir dinheiro em fazer uma obra, eu mal não estava a fazer. Entendem? Ou seja, é muito dinheiro, é muita responsabilidade, mas mal não ia fazer. Ou seja, não estava a investir este valor todo em um carro, ou em uma moto, ou em uma coisa que vai perder valor ao longo dos anos. Não, eu estava a investir este dinheiro numa casa. Portanto, mal não ia fazer. Depois eu também queria ganhar mais uma fonte de rendimento, ou seja, o meu objetivo com esta casa era ganhar sim mais uma fonte de rendimento, ou seja, estar a ganhar aquele valor por mês. A verdade é que lá está, os planos foram outros, portanto eu agora não tenho esta casa como fonte de rendimento, mas se quiser, no futuro posso sempre ter. Ou seja, se eu quiser comprar agora uma casa, posso pôr esta também a arrendar. Estão a entender o que eu quero dizer? Portanto, mal não me fez nenhum. Uma coisa que me acontecia muito era sentir que alugar uma casa era deitar dinheiro para fora. Portanto, eu depois de estar a viver em Bali durante os 3 meses que eu estive a viver, by the way, já tenho um vídeo no canal a falar sobre isso, portanto, não se esqueçam de ir visitar esse vídeo. É o vídeo de um podcast que é Viver em Bali Sozinha. Adorei gravar esse podcast, é um podcast que está muito longo, mas valeu super a pena. Mas basicamente eu sentia super que alugar era deitar dinheiro para fora, porque imaginem, eu estava a investir no capital de outra pessoa e não no meu capital. Então eu pensei assim, opá, se o meu pai está-me a dar a oportunidade de investir no mercado imobiliário sem ter que dar o dinheiro inicialmente de comprar uma casa, ou seja, eu não tinha que gastar 200 mil euros numa casa mais X mil euros em remodelações. Não, literalmente o meu pai está-me a dar uma casa para eu remodelar. Ou seja, isto é simplesmente brutal, então foi isso que eu fiz. A nível de segurança financeira é simplesmente brutal, porque sabemos que temos sempre este meio de sobrevivência. E eu acho que isso é uma segurança que é muito positiva. Depois... sentimentos que se geram ao longo do processo. Obviamente que gera-se muita ansiedade, porque a verdade é que fazer uma obra é uma responsabilidade gigantesca e nós estamos a confiar milhares de euros em pessoas que não conhecemos de lado nenhum, entendem? Porque nós estamos a contratar pessoas para fazer este serviço que nós não conhecemos de lado nenhum. E eu lembro-me perfeitamente, e depois tem esta questão, que é, quando nós estamos a fazer uma obra, nós não estamos a dar pouco dinheiro a pouco, porque isso não é possível. Nós temos logo que dar 10 mil euros, 20 mil euros, ou seja, nós vemos a conta bancária a descer de uma forma que é uma loucura e
não é isso na realidade não, imaginem, quando vocês estão a fazer, sei lá, um projeto mais pequeno, vocês não gastam assim tanto dinheiro, ou seja, é uma ansiedade que é, vocês estão a dar dinheiro a uma pessoa que não conhecem lado nenhum, ok, tudo muito bem, têm um contrato assinado, mas still, tipo, toda a gente sabe como é que a justiça portuguesa funciona, a verdade é essa, mas lá está, tipo, vocês têm sempre um medo gigante de estar a cometer um erro gigantesco, então, é sempre aquele receio. Eu também me sentia um bocado adulta demais, porque a verdade é que, imagina, eu por acaso eu sinto imenso que imensa gente pensa que eu sou mais velha do que o que eu sou. E eu sinto que essas pessoas pensam isso não pela minha aparência física, mas sim por a forma como eu falo, a forma como eu vejo a questão financeira e... muita gente até pensa que eu sou mais adulta do que eu sou, quando na verdade não, eu simplesmente sempre tive muita responsabilidade desde nova, só para vocês terem uma noção. E eu faço dinheiro e sou independente mais ou menos dos meus 14, 15 anos, porque eu comecei a fazer redes sociais muito cedo, fechava parcerias muito cedo, portanto, e desde essa altura que eu já tinha dinheiro poupadinho, estão a entender? Portanto, quer não, eu tenho sempre este benefício, que é verdade, benefício ou como queiram chamar, e lá está, as pessoas acabam por me associar a uma pessoa muito mais velha. Eu lembro-me de uma vez eu estar a trabalhar na loja e estar a falar com um senhor e o senhor dizer assim, que idade é que tu tens, desculpa? Eu digo 24, e o senhor, 24 anos? Tipo, eu não tinha 24, era mais nova, tinha pai 22 anos? E eu, sim, ele pareces mais velha. E eu sinto que aquele pareces mais velha não é uma questão em relação à minha aparência, porque eu sei que se falasse mais à menina, e menina no sentido tipo mais à jovem e tudo, mas não, eu sinto que tenho uma maturidade um bocado grande em relação a isso, mas a verdade é que eu senti-me adulta demais quando estava a fazer este passo, mas obviamente é um sentimento também muito gratificante, porque é mesmo muito, muito bom. Uma excitação e também medo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo um sentimento gigantesco a nível de responsabilidade, porque tipo, quando nós estamos a fazer uma obra, nós não podemos parar a meio, nós temos que continuar a dar o maior grind possível para continuar a poder pagar aqui a questão da obra. E depois, uma coisa que eu também quero falar imenso, que é os custos que ninguém imagina, que é, pronto, comprou uma casa e já está, mas a verdade é que não funciona assim. Nós compramos a casa, nós fazemos a obra, mas ainda bem mais custos que nós não estamos à espera. Primeiro custo que nós não estávamos à espera. Nós quando estamos a fazer a construção da obra, e quem está em construção de obra, é muito raro o orçamento que vos dão não alargar. A verdade é essa. Imaginem, vamos trabalhar aqui com números para vocês perceberem aquilo que eu estou a dizer. Ou seja, a pessoa diz, olha, o valor da casa fica por 100 mil euros. Vocês têm que contar que vocês vão gastar 120. De certeza. Ora bem, eu vou fazer uma casa, 100 mil, mais aqui uma coisa, mais aqui outra, se calhar os azulejos que ele me puseram no orçamento não são mais os azulejos que eu gosto, então se calhar temos que pôr aqui os azulejos que eu acho mais bonito. Depois, se calhar, eles não puseram a cozinha no orçamento, então temos que comprar uma cozinha, portanto vamos pôr aqui mais 5 mil euros. Depois isto aqui, depois isto acolá. Ou seja, vocês vão ter sempre que gastar mais do que aquilo que vocês estão à espera, e para não falar que no final da obra vocês têm sempre um gasto que é gigantesco, que é o gasto que é na mobília, nos eletrodomésticos, na decoração. Isto aqui é dinheiro que vai desaparecer constantemente. Vocês vão ver a vossa conta a baixar, assim, que é uma loucura. Vocês vão ver a vossa conta assim no alto a ir a pique, por isso é que vocês têm que grindar mais para ir outra vez para cima. Portanto, é chato nesse sentido, não vou mentir, mas depois... E vocês já sabem que no dia em que o podcast não for interrompido, não é um podcast que é meu, a minha memória de telemóvel ficou cheia. E por isso é que eu gosto de gravar com a câmera da frente, porque eu consigo ver isto. E assim, se eu tivesse a gravar com a câmera de trás, podem ter certeza que eu já estava a falar há mais de meia hora e ia conteúdo para o lixo, porque não ia gravar. Pronto, depois, uma coisa que é muito real, que é o processo de construção. Isto é sempre uma comédia. O processo de construção é sempre uma comédia. Uma comédia que é uma comédia negativa, porque não tem piada nenhuma, não é? Mas basicamente, vamos começar com a expectativa versus realidade, que é, deram-nos 3 meses para estas 2 casas ficarem prontas. Obviamente, quando eles nos deram 3 meses, nós, tipo,
rimos-nos internamente porque nós sabíamos que este projeto nunca na vida ia demorar 3 meses. Tipo, este projeto no mínimo ia demorar 6 meses a 1 ano. Mas pronto, nós dissemos, ok, se vocês conseguem fazer isto em 3 meses, ainda melhor, ok, bora, siga para Vigo. Demoraram mais de 2 anos a entregar-nos a obra. Portanto, de 3 meses passamos para 2 anos, ok? Ou seja, nós achámos que ia ser até um processo mais ou menos rápido, nós não estávamos a contar de todo com os 3 meses, tipo, de todo que nós estávamos a contar com os 3 meses, já estávamos a contar ali com meio ano, 1 ano, porque a verdade é essa, mas não estávamos a contar com 2 anos, e vocês não têm noção, eu fui a que sofri menos nesta situação, porque eu sou uma pessoa que sou bastante tranquila, mas o meu pai sofreu imenso com esta questão, porque o meu pai entende imenso sobre obras, porque o meu pai trabalhou em construção civil a vida toda, tipo, literalmente a vida toda do meu pai foi passada em obras. Então imaginem o que é. Vocês que são especialistas em, vamos supor, vamos dar mesmo um exemplo do meu pai. Vocês que são especialistas em construção civil, vocês virem a uma casa que é vossa, que vocês estão a dar do vosso dinheiro e olharem para uma parede e verem que a parede está toda mal rebocada, vamos supor, vocês ficam a bater mesmo mal. E eu estava tipo a ver no mundo da lua, eu estava tipo, let's go, a parede está rebocada, bora. E o meu pai, está rebocada, mas está uma porcaria. E eu, ok, tipo, olhava e para mim parecia-me bem. Mas para o meu pai, que trabalhou com isto a vida toda, não parecia bem e o meu pai sofreu imenso durante este processo, porque a verdade é que para ele era um bocado mau, não é? Porque ele estava a ver o dinheiro dele a ir e que ele, como percebia de obras, estava a perceber que as obras não estavam a ser bem feitas e é perfeitamente normal ele ficar um bocado chateado. E eu, no meu caso, estava no mundo da lua porque, literalmente, para mim estava sempre tudo bem. Era basicamente isso. Portanto, houve imensos atrasos, imenso stress com decisões que nós tínhamos que tomar, que eram bastante rápidas, que supostamente que tinham que ser rápidas e depois acabavam por ser mais lentas. Escolher materiais, por acaso, acho que os únicos materiais que eu escolhi foi a tinta para pintar, o chão e o meu pai escolheu as portas, porque no dia em que era para escolher as portas eu adormeci, nunca me vou esquecer, eu tinha ido sair à noite e o meu pai ficou mesmo chateado comigo, porque eu cheguei às 6 da manhã a casa e tinha uma reunião marcada às 10 para ir escolher as portas. E guess what? Of course, não acordei. As portas e as janelas, portanto os alumínios de casa, graças ao meu pai até teve um gosto e até escolheu uma coisa que eu até gosto, adoro as portas e as janelas e tudo, portanto para mim foi tranquilo, ainda bem que ele escolheu e não tive que acordar. Mas lá está, nós temos tipo 500 decisões para tomar, ter que estar constantemente a vir à obra, que não foi o meu caso, foi mais a casa do meu pai, para ver se estava tudo certo, porque a verdade é que eles às vezes, tipo, eles esgueiravam-se, ou seja, imaginem, vocês diziam, olhem, preciso de uma tomada aqui. E eles fingiam que não se lembravam. Pois é, você disse que precisava aqui da tomada. Esqueci-me completamente. Amanhã já meto. Depois vinham outra vez amanhã e a porcaria da tomada não estava lá. E quando vocês viam, já tinha uma parede pintada. Estão a entender o que eu quero dizer? Aconteceu isso a nível de eletricidade. No meu quarto e no outro quarto. Ou seja, nós temos 2 quartos. Que no caso um é o closet, que eu acabei por fazer closet. Mas podia ser um quarto normal, ou seja, um quarto para dormir. Mas eu não quis. Mas aconteceu isso, que é... Nós tínhamos as tomadas de baixo e queríamos tomadas em cima para colocar a televisão presa na parede. E eles fingiam que se esqueciam. E quando a obra já estava quase pronta para pintar, é que eles se lembraram que essa questão. E nessa altura nós já os tínhamos despedido e tivemos que contratar mesmo um eletricista à nossa conta para fazer o trabalho e para finalizar o trabalho. Depois, o lado Pinterest, que é o lado que toda a gente gosta e toda a gente anseia, que é quando a casa finalmente vira uma casa, que é quando a casa tem chão, quando a casa tem as paredes pintadas, quando a casa já tem uma cozinha, que no meu caso foi ao contrário, que é eu vim viver para aqui e ainda nem sequer a cozinha tinha. Quando a casa tem finalmente vida, no sentido em que finalmente podem viver para aqui morar, que é... se fazer os mood boards daquilo que vocês querem, escolher os estilos de coisas que vocês queiram, imaginarem a nova rotina que vocês vão ter na vossa casa, ver a casa vazia e começarem a imaginar tudo pronto. E foi isso que me aconteceu imenso, que era, eu olhava para as coisas, e vou-vos ser sincera, eu não me inspirei assim muito no Pinterest. Vou ser sincera nesse sentido, que é, eu ia simplesmente a imensos sítios
imensos sítios de decoração, e nesses sítios de decoração eu ia ganhando inspiração. Portanto, eu imaginava a minha casa, por exemplo, a minha sala, eu imaginava a minha cozinha, eu sei que a minha cozinha é toda branca, então eu não posso estar a colocar muitos móveis brancos, porque caso contrário, tipo, a minha casa vai parecer um hospital, eu não queria que a casa parecesse um hospital, então coloquei umas madeiras, coloquei umas cadeirinhas assim mais acinzentadas, um sofá assim mais acinzentado, o móvel da minha televisão é assim um branco, mas com madeira também, a mesma coisa com o meu aparador. Portanto, basicamente, eu ia assim picando de loja em loja para ganhar também um bocado de inspiração, mas não vou mentir que essa é uma questão que é um bocado complicada, que é, vocês estão a gastar dinheiro e querem gastar esse dinheiro para que as coisas façam sentido e que batam certo com o vosso gosto. Portanto, vocês estão constantemente a tirar medidas, a fazer projetos. Na altura eu fazia muitos projetos no ChatGPT, portanto eu tirava a fotografia à parede e dizia assim: chat, mete aqui este aparador e este espelho. E o chat lá me ia ajudando pouco a pouco, mas lá está. Esta situação toda ajudou-me a aprender sobre dinheiro, a aprender sobre responsabilidade, sobre planeamentos, sobre o que é dar prioridade e sobre o que é dar, fazer sacrifícios, porque a verdade é que vocês têm uma vida social, a verdade é essa, mas vocês pensam que aqueles 40 euros que vocês gastam para jantar, esses 40 euros vezes, sei lá, 4 dias da semana, não, 4 vezes ao mês, já é algum dinheiro. Já dá para comprar quase um aparador para a casa. Então é o que eu quero dizer. Ou seja, vocês acabam por... Eu sempre fui muito mão de vaca e sempre fui muito responsável a nível financeiro. Aliás, já tenho um podcast aqui também no canal a falar sobre coisas que eu acho ridículas gastarem dinheiro e foram vídeos que viralizaram imenso no TikTok e eu já sabia que ia viralizar porque eu tenho uma opinião muito vincada em relação a certas situações, mas lá está, imaginem, a verdade é essa, que é, vocês fazendo contas à vossa vida, vocês vão vendo o vosso dinheiro assim a voar da conta bancária, porque quando estamos a falar de comprar estas coisas para a casa, não estamos a falar de coisas que são propriamente baratas. Imaginem, vocês gastam mesmo muitos milhares de euros para conseguir pôr a casa pronta. E a verdade é que eu sou uma pessoa bastante ansiosa e é tipo, eu quero tudo para amanhã. Imaginem, eu ia comprar esta mesa da cozinha e eu só ia comprar esta mesa se eles tivessem para entrega imediata. Se eles não tivessem para entrega imediata, eu não ia comprar. A mesma coisa com o aparador, a mesma coisa com o sofá. Eu comprei o sofá de exposição só para não estar uma semana à espera do sofá. Eu sou assim. E pronto. Depois, coisas que eu faria diferente. É assim, eu honestamente, eu não teria feito nada de diferente. Eu acho que todo o processo em si foi um processo que foi ok. Obviamente que demorou 2 anos e me tinham dito que demorava 6 meses, mas eu nunca... 6 meses não, 3 meses, mas eu nunca na vida estava à espera dos 3 meses, mas também não estava à espera dos 2 anos, mas honestamente... E eu acho que só fazer diferente algumas coisas a nível de estética aqui na casa e acho que era isso. Olha, por exemplo, se fosse hoje em dia, no sítio onde eu durmo, eu tinha trocado com o closet, porque eu assim conseguia fazer um closet muito maior. E uma cena que eu não gosto é o quê? Para quem acompanha mais nas redes sociais, que é, eu tenho aqui o meu quarto, e no meu quarto eu tenho a janela que vai para a varanda, e a varanda foi uma varanda que eu fiz que é mesmo super gira, basicamente. Tenho ali um sofá para relaxar, uma mesa em vidro, mesmo super gira, quero mandar vir também uma churrasqueira e por aí vai. E porquê é que eu fazia aí nesse quarto o meu closet? Porque imaginem, as pessoas entram e saem e estão tipo de sapatilhas, porque não é, eu não vou estar a mandar tirar as sapatilhas para entrarem na minha porta de casa para irem para a minha varanda. Tipo, a minha varanda, tipo, não faz sentido. Então, basicamente, tem essa questão que é, as pessoas entram e vão de sapatilhas para o meu quarto e eu não gosto mesmo nada disso. A nível de privacidade também, tipo, estarem sempre a entrar no meu quarto, sei lá, eu sinto que o quarto é uma coisa que é muito privada, não sei porque, tenho um bocado essa panca. Então, tipo, os meus amigos estarem sempre a ir e a terem que passar para o meu quarto, eu trocava nessa questão, só não troco hoje em dia, porque é gandastico estar a trocar o closet para o meu quarto e estar a desmontar tudo e voltar a montar no mesmo sítio. Mas se fosse hoje em dia eu fazia isso, para não falar que no meu quarto eu tenho muito mais espaço a nível de cenas para, por exemplo, para o computador, podia ter posto também uma penteadeira, e lá está. Se eu colocar uma penteadeira agora no meu quarto, eu sinto que o meu quarto vai ficar muito cheio, ou seja, eu trocaria isso. Acho que era assim, das únicas coisas que eu trocaria era isso. Mas de resto,
Também trocava os meus móveis da cozinha para branco sem ser brilhante. Houve uma menina na altura que me disse: Jecas, não metas branco brilhante porque os dedos vão ficar todos marcados e vais ver que a certa altura não vais gostar. Maldita hora em que eu não dei ouvidos a essa menina, porque a verdade é essa, é que eu sinto que o meu móvel, por ser branco brilhante, mesmo que eu não seja um puto e que esteja sempre a pôr as mãos lá, literalmente, aquilo está sempre a ficar tudo marcado. Imagine pessoas que tenham filhos, meu Deus, tipo, aprendi mesmo essa lição, se agora comprar uma casa e fizer a decoração, já sei que não vou para branco brilhante. Obviamente que há sempre aquelas coisas ou outras que vocês pensam. Por exemplo, a nível do sofá, eu gostava se calhar que a cozinha tivesse se calhar um bocado mais puxada para o outro lado, para o sofá poder ser maior, porque a verdade é que eu trago amigos aqui a casa e é uma porcaria, porque o meu sofá é só 2 lugares, portanto eu não tenho espaço para trazer amigos cá para casa, é uma coisa que eu adorava ter, porque eu sentia, os meus amigos adoram a minha casa, toda a gente que vem visitar a minha casa, os meus amigos adora, mas lá está, não sentem conforto a 100%, porque o sofá é muito pequeno, isso é um bocado chato. Depois, eu fiz aqui, apontei aqui algumas perguntas que me estavam constantemente a fazer para falar aqui no podcast, que é se valeu a pena comprar casa tão cedo, e a verdade é que sim, valeu a pena, e sim, voltava atrás e voltava a fazer tudo da mesma forma, porque a nossa liberdade de estar na nossa casinha, no nosso cantinho, e não ter ninguém. E a única pessoa que está aqui de vez em quando não, a única pessoa que está aqui é o meu namorado, mas lá está, é o meu namorado, é o meu homem, e chegar a casa e ter aquele conforto, ter só aqui o meu homem, que é uma pessoa que eu escolhi para estar comigo, é um sentimento que é muito bom. By the way, tipo, nada a ver com isto, mas estou cheia de saudades dele. Mal posso esperar para estar com ele, porque eu já não estou com ele há imenso tempo, porque ele foi para a Áustria. E estou com imensas saudades do meu namorado, tipo, a morrer de saudades do meu namorado. Neste momento posso dizer que sim. Há uma semana, se vocês me perguntassem, não estava, mas agora estou a morrer de saudades do meu namorado. E o que é que foi o momento mais estressante? É assim, eu vou-vos contar uma situação que aconteceu, que foi quando eu me comecei a perceber das mentiras do empreiteiro que estava a fazer aqui a casa. Que era, ele pedia-me dinheiro, e quando estávamos a falar de pedir dinheiro, nunca era tipo 500 euros, ou menos que isso, era tipo aos 5 mil, aos 10 mil, porque estamos a falar de uma construção de uma casa. E o momento mais estressante que eu tive aqui nesta casa foi quando o empreiteiro me estava a pedir dinheiro e disse: olha, preciso de 10 mil euros. E eu, para quê? Ele, para colocar o chão. E eu, ok. Tipo, um chão nunca na vida custa 10 mil euros, mas eu pensei, pronto, ele se calhar vai contratar um empreiteiro não, está-me a falhar, um carpinteiro à parte para colocar o chão e para colocar as portas e tipo, ainda faltava imensas coisas, portanto, tudo muito bem. 10 mil euros foram dados. Corta para, passado 3 meses, ele ainda não me mandava fotografias do chão, ou seja, no sentido de não mandava fotografias do chão, no sentido em que e eu perguntava-lhe, onde é que está o chão que eu te dei os 10 mil euros há 3 meses atrás, porque passados estes 3 meses ele estava-me a pedir mais dinheiro, e quando se pede mais dinheiro nunca é tipo 2 mil ou 3 mil euros, não, é sempre muito dinheiro. Onde é que está o dinheiro para... o dinheiro não, onde é que está o chão que me compraste há 3 meses atrás, que ele não está na obra? Onde é que ele está? E lá não está na obra porque na obra ainda está muito úmido e não sei o quê, porque ainda não tínhamos os alumínios, então não quero trazer as madeiras para cá. E eu, ok, então onde é que o colocaste? Está num armazém guardado. E eu, ok, mas em que armazém? Manda-me uma fotografia do chão, eu não estou a pedir um mundo, só estou a pedir para chegares lá, tirares uma fotografia. Eu sei, tenho mesmo que limpar a porcaria da galeria do meu telemóvel, porque isto interrompeu de novo porque estou com falta de memória. Mas era isso que eu estava a contar, que era, basicamente... Eu perguntava-lhe onde é que estavam as coisas, ele não me dizia onde é que estava, dizia que estava num armazém qualquer, que era um armazém que não existia, e basicamente nós andávamos a dar dinheiro para as coisas, a contar que era para ele gastar nessas coisas, até que eu cheguei a um limite e disse assim, olha, eu dou-te o dinheiro, com todo o gosto, mas mostra-me onde é que está o chão. Não sei o que mais, ele não mostrava onde estava o chão, ou seja, basicamente ele tinha gasto estes 10 mil euros, sei lá em quê, e não me mandava fotografia de chão nenhum. Portanto, basicamente o chão não existia, até que eu cheguei ao limite, que foi aí que eu falei com o meu pai e acabamos mesmo por os expulsar da obra, que foi literalmente quando eu cheguei à conclusão que ele andava a gastar dinheiro
não na obra e sim em provavelmente outras coisas que não vale a pena, não faço ideia onde é que ele andava a gastar o dinheiro. A verdade é que nós andávamos a dar dinheiro e ele não gastava literalmente naquilo que nós lhe tínhamos dado, e acho que foi esse assim o momento mais estressante que me aconteceu na construção desta casa, que foi literalmente descobrir que o empreiteiro que eu estava a trabalhar acaba indiretamente por nos roubar, que é uma situação que é um bocado chata, mas é o que é. Não vale a pena fazer nada porque já passou algum tempo, portanto é o que é. E se isto me mudou no sentido de estar a viver sozinha e ter feito estas construções e etc, me mudou. E a verdade é que me mudou sim. Eu sinto que sou muito mais independente agora. Imaginem-se, eu tenho uma relação super boa com os meus pais, mas só de pensar em dar o step back de agora e viver de novo com os meus pais dá-me uma dor de cabeça gigantesca. Eu nem consigo imaginar o que seria isso. Literalmente. Então, basicamente, e eu acho que isto me mudou no sentido em que eu se tivesse que agora ir viver para a casa dos meus pais, e eu batia super mal. Portanto, é literalmente isso. Acho que me mudou nesse sentido. E acho que é assim o único sentido que me mudou. É a nível de independência, a nível de querer o meu espaço, a nível de estar feliz nesse sentido. Portanto... Acho que é tudo, acho que eu abordei todos os temas, acho que fui muito transparente com vocês a nível de todo o processo, porque não valia a pena estar-vos a mentir e a dizer que sim, fui eu que comprei a casa e sim, o investimento foi todo meu, porque isso não é verdade. Portanto, falei sobre o facto de ser mimada e de ter uma família que, graças a Deus, é bastante boa nesse sentido, e que o meu pai, tudo aquilo que nos puder dar, ele dá. Depois, também falei que fiz o investimento também com o meu pai, que foi literalmente o que aconteceu, e lá está. Falei-vos todo o processo das obras, que é um processo que é um bocado chato. Se vocês também tiverem outras dúvidas que acham que podia ser interessante para abordar num outro episódio do podcast, também podem deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam também de deixar like, subscrever o canal e vejo-vos na próxima semana. Sexta-feira temos hora marcada aí. Um beijo muito grande e tchau!